Vamos lá. Algumas pessoas falaram, então como é que a gente pode treinar a atenção? Eu tenho um post aqui que eu vou até colocar, mas o post tá como treinar a atenção do seu filho com TDAH. E aí, algumas pessoas podem achar, é só para criança com TDAH e tal, ou então algumas pessoas acham, mas TDAH é uma doença, não adianta, não sei o que lá. De fato, TDAH é uma doença, mas eu entendo o TDAH como, às vezes, as crianças podem ter, tipo, síndrome de TDAH. O que significa isso? Isso não é um nome consagrado, tá? Isso aqui é eu que tô falando. O que significa essa síndrome de TDAH? É uma pessoa que tem sintomas de TDAH, que funciona como se fosse um TDAH, mas que, no fundo das contas, ela não necessariamente tem a doença. Ela está se expressando como uma criança que tem TDAH por conta de uma série de coisas que não estão sendo ajustadas, entendeu? E que podem ser ajustadas. E as crianças que de fato têm TDAH, elas podem muito se beneficiar com tudo isso que está no post, tá? Então eu vou fazer aqui um paralelo. Imagina uma pessoa que está com pressão alta, mas ela tá com obesidade, ela se alimenta mal, ela come muito sal, ela não tá fazendo atividade física. Ou seja, não necessariamente ela tem a doença hipertensão arterial. Porque se ela ajustar os comportamentos dela, ela pode não ter mais a pressão mostrando que ela tem pressão alta. Porque ela ajustou uma série de coisas que, como estavam desajustadas, estavam se expressando como hipertensão, entendeu? Então, se ela cuida disso tudo, ela não necessariamente precisa tomar remédio, porque ela conseguiu, através do comportamento dela, né, da alimentação, de ter uma vida saudável, de fazer atividade física, ela conseguiu ajustar e não ter o sinal da pressão alta, entendeu? Então, algumas crianças podem acontecer isso. Na verdade, ela não tem necessariamente TDAH. Eu não estou dizendo que essa doença não exista. Ela existe. Ela é uma doença que existe classificada, né? Só que algumas crianças, entende? Ela não tem necessariamente doença. Ela pode ter uma expressão que parece a doença se um monte de coisa não está ajustada. Então, se você consegue ajustar essas coisas, os sintomas, eles podem ou não existirem mais, ou então uma criança de fato que tenha TDAH pode diminuir bastante os sintomas, porque mesmo que ela tenha TDAH, há uma série de desenvolvimento, de atividades e de mudança de comportamento que você pode fazer que vai ajudá-la a lidar com essa dificuldade que ela tem, entendeu? Volto a dizer, não estou dizendo que TDAH não existe, não estou dizendo que sou negacionista, acho que deu para entender isso, né? Então aqui eu vou colocar o post. E aí é o que a gente estava falando ali, que fala no livro de psiquiatria infantil. O que acontece é que a atenção, ela é uma faculdade que você consegue melhorar, que você consegue desenvolver. Então ela não é algo que a gente nasce com isso. Eu nasci atenta, sou super atenta. De fato, algumas pessoas têm mais facilidade de sustentar a atenção, né? Mas outras pessoas não têm. E, além disso, mesmo as pessoas que têm dificuldade, as pessoas que não têm dificuldade, a gente pode sempre trabalhar melhor a atenção. Aqui ele menciona 2 tipos de atenção. A atenção seletiva, ou seja, a capacidade de eliminar estímulos irrelevantes. Ou seja, diante de algo que está acontecendo na minha frente, eu consigo identificar isso é irrelevante e eu não vou absorver para minha memória. Isso é relevante e eu preciso absorver para minha memória, né? Então, por exemplo, uma criança que constantemente está sendo exposta a telas, ela não tem uma mediação humana que a ajude a identificar o que é irrelevante e o que não é. Então, ela, por conta daquele excesso de estímulo, ela acaba achando que tudo é relevante. Então, ela tenta colocar tudo para a memória. Só que ela fica num constante focar e desfocar que acaba atrapalhando a retenção de informações que são importantes. Ela acaba retendo coisa que não é tão importante assim. E que depois a memória dela vai ter que descartar de alguma maneira. E cansa a atenção. A atenção ela é como se ela fosse o porteiro da memória. Ou seja, ela vai deixar passar coisas que são importantes
e não deixar fechar a porta para coisas que são irrelevantes. Então, a gente pode trabalhar esse porteiro, fazendo com que ele consiga identificar: isso é importante e eu preciso reter, isso não é importante e eu preciso descartar, tá? E essa é a capacidade, é a memória seletiva, que a gente consegue trabalhar isso na criança, né? A gente consegue estimular isso, por exemplo, uma criança bem pequenininha, que tá, tipo, a idade do Claudinho, 1 ano e meio. Ele pega uma caneta, por exemplo, e ele pode pegar a caneta e brincar com a caneta, pode, enfim, olhar a caneta e tal. Ah, beleza, me desinteressei pela caneta. E aí, o que a gente faz para trabalhar a atenção? A gente pega a caneta, pega um papel, mostra para ele o que a caneta faz. Ó, filho, olha como é que a caneta escreve. Olha que legal, né? Ou então a gente pega a caneta e a gente, enfim, bate com a caneta. Ai, eu não tô conseguindo tampar a caneta. A gente bate com a caneta no chão. Olha só o barulho que ela faz, né? Olha como a gente pode fazer um barulho. Olha como a gente pode apontar coisas com a caneta. Sabe, você pode fazer isso com qualquer brinquedo que a criança esteja brincando. Então, muitas crianças brincam e largam os brinquedos. Olha o nosso papel. Vem aqui que eu tenho uma coisa para te mostrar, que esse brinquedo pode te oferecer e que você não está sendo capaz de perceber, entendeu? Então, a todo momento, quando você está lendo um livro e você pega um livro para a criança e ela pegou, olhou rapidinho, qual é o seu papel? Vem cá, vem ver o que mais esse livro pode te mostrar. Ele não pode te mostrar só as figuras. Olha como a gente pode fazer uma história a partir dessas figuras. Olha como a gente pode fazer o link dessa figura, desse livro, com aquele livro. Lembra? Lembra aquele livro que a gente estava fazendo? Então, toda vez que você explicita métodos que você já faz na sua cabeça de pensamento, você está ajudando o seu filho a desenvolver não só a inteligência, mas quanto a atenção. Então, toda vez que você chama a atenção de algo, que você traz à luz algo que ele deveria descobrir sozinho, você está ajudando a perceber determinadas coisas. A próxima vez que ele pegar uma caneta, ele não vai simplesmente pegar a caneta e vai largar. Ele vai: minha mãe já me ensinou que eu posso usar essa caneta para escrever, que eu posso usar essa caneta para fazer barulho, que eu posso usar essa caneta para apontar algo. Entende? Então você expande a capacidade de percepção do seu filho, algo que talvez ela demorasse muito mais a perceber sozinho, entendeu? Então trazer essa percepção é muito importante e isso desenvolve a atenção. Então a gente falou da atenção seletiva e a outra atenção é a atenção sustentada, ou seja, é a capacidade de sustentar a atenção durante uma tarefa. Só que para isso você não pode deixar a criança muito tempo numa tarefa. Ou seja, você não pode esperar que ela vá sustentar muito tempo essa atenção, porque isso é como a gente está falando, é um treino. Então, uma criança de 6 anos, talvez você consiga uma atenção sustentada por 10 minutos. Ou seja, não adianta você querer que ela faça uma cópia, por exemplo, que dure 30 minutos. Ela não vai conseguir. Então, para você, 30 minutos é muito, muito pouco. Para ela, 30 minutos é muito. Então, você vai precisar de 10 em 10 minutos e aí estimular: filho, a gente vai hoje escrever 10 minutos. A gente vai fazer 10 minutos bem feito. Então, vamos lá. A gente vai escrever com a letra bonita, tentando não utilizar muito a borracha, porque pra gente tentar fazer bem feito. E aí, vamos lá. Não importa se você vai escrever 10 palavras. Isso não importa. Eu prefiro que você escreva 1, 2 palavras bem feito. E aí você vai, pronto, amanhã a gente vai fazer mais 10 minutos. E assim a gente vai, quando aquela atenção estiver boa, você acrescenta um pouquinho mais de tempo, entende? Então a mesma coisa nos deveres de casa. Às vezes você está tentando fazer com que seu filho faça todos os deveres de casa ao mesmo tempo e ele às vezes não está com a atenção dele não consegue focar por muito tempo. Então qual é a sua esperteza que você tem que fazer? Bem, se tem dever de português e matemática, ele vai fazer o dever de matemática. A gente vai fazer o seguinte, meu filho: 20 minutos de dever de matemática. Esteja ali do lado com ele para poder ele aproveitar esses 20 minutos. Quando você aproveita esses 20 minutos, você está trabalhando a atenção. Você está trabalhando a atenção seletiva, você está trabalhando a atenção sustentada. Começou a ver que a criança está viajando muito e tal, volta, vê se ela consegue. Se não, para
e volta daqui a pouco para tentar mais 20 minutos, entendeu? Então, às vezes, se ela tem 1h30 de dever de casa, você chegar lá e falar, meu filho, vai fazer seu dever de casa, ela vai criar o hábito da enrolação, entendeu? Porque ela não vai ficar 1h30 sustentando a atenção, porque ela não tá com isso treinado. Então, você vai ter que treinar. Então, é melhor você fazer pequenas coisas, solicitar pequenas atenções, e aí que aquele tempo de atenção seja de fato efetivo, para um pouco, daqui a pouco a gente vai voltar de novo, tá? Só que é você que tem que ajudar que esse tempo de atenção seja efetivo, entendeu? E daí no post tem mais uma série de outras coisas durante a leitura em voz alta, a importância do sono, a importância de uma série de coisas para que você consiga desenvolver a atenção do seu filho e não só desenvolver a atenção, mas dar ferramentas se ele não tá com uma atenção adequada. E uma criança que tenha o TDAH de fato, dá ferramentas para que ele possa lidar com isso, tá? Porque independente de um remédio que ele tome, ele precisa de ferramentas para lidar com essa dificuldade que ele tem. Então, você vai ter que, né? Então, voltamos à história da hipertensão. Se eu tenho pressão alta de fato, a pressão alta ela pode